Combinadores no CSS. Para começar, eu vou estruturar aqui meu HTML, eu vou criar uma div com uma classe chamada container. Dentro da minha container eu vou criar um título, vou chamar de título 1. E embaixo do título 1 eu vou criar, por exemplo, um parágrafo. Escrever este é um parágrafo. Aqui também vou criar, por exemplo, uma lista com um tópico da minha lista, eu vou chamar de tópico 1. Vou fazer vários outros tópicos, aqui vai ser tópico 2, 3, 4, 5. Isso aqui tem uma novidade, isso aqui é um HTML básico, para poder explicar a vocês os combinadores do CSS. Bem, eu criei aqui, meu container. Digamos que eu queira que me afete todos os descendentes de container, ou seja, porque esse H1 é filho dele, esse parágrafo é filho do container também, esse UL é filho do container, esse meu li, ele não é filho do container, ele é filho do UL, mas ele é um descendente do meu container. Se por exemplo eu botasse um H1 aqui, esse é outro H1 sem ser esse daqui, seria um descendente desse meu container. Vou chamar de, por exemplo, título 1.1. Agora digamos que eu queira que todos os descendentes que tiver o mesmo nome, tag aqui, funcione de uma determinada maneira. Se eu quiser fazer isso, basta, por exemplo, criar aqui minha classe, vou chamar de container e dar o H1 aqui. Ou seja, isso daqui é o descendente direto, qualquer descendente de container. Ou seja, tudo que tiver chamado H1, tiver dentro de container, vai me fazer alguma coisa, alguma ação. Eu vou, por exemplo, mudar a cor, vou botar, por exemplo, uma cor azul clara. E perceba que tanto o H1 título 1 e o H1 que não é filho direto, também está recebendo a mesma estilização do CSS. Agora, se eu quisesse que só os filhos diretos de container recebesse, para isso bastaria utilizar o símbolo de maior que significa os filhos diretos. Aí, ou seja, esse H1 título 1 está funcionando, mas aqui ele não, porque ele não é um filho direto, ele é um descendente. Então, se eu, por exemplo, criar um outro H1 aqui e escrever título 2, ele também vai funcionar, porque ele também é filho direto. Esse é um filho, esse é um filho, filho, todos são filhos diretos. Por isso vai funcionar dessa maneira. Agora, digamos que eu queira, por exemplo, eu queira os irmãos em gerais, funciona dessa forma. Quero que todos os irmãos desse meu li aqui, por exemplo, o primeiro li que aparecer, realize alguma ação. Para isso, basta, por exemplo, utilizar aqui meu li, e dou um tio, esse símbolo de tio, e li. Esse símbolo aqui significa os irmãos, todos os irmãos, e dou uma estilização para ele. Por exemplo, vou dar uma cor verde, uma cor clara verde. Ou seja, a partir do meu li, ele está me dando uma cor verde. Se eu, por exemplo, colocasse aqui o H1, todos os irmãos de H1, aí esse meu li também estaria preenchido, esse li chamado tópico 1. Vou colocar aqui, por exemplo, H1. Agora ele vai estar preenchido, porque esse título 1 é o H1. Ele não vai estar preenchido, mas todos os irmãos dele direto estarão preenchidos com essa estilização aqui. E vamos ver o que mais está faltando. Falei de descendentes, filhos diretos, irmãos. E também tem os irmãos adjacentes. Os irmãos adjacentes, que significa o irmão na próxima ocorrência. Vamos supor esse H1 e esse P aqui. Tudo que for P, que for depois do H1, vai me sofrer alguma ação. Vou dar um exemplo aqui. Vou botar o H1 e o P. Para eu fazer irmãos diretos, eu tenho que colocar o símbolo mais. E vou dar uma cor para ele. Vou dar uma cor... Vou dar essa cor aqui, coral. E nesse meu P, ele sofreu uma mudança de cor. Agora, se eu criar um outro parágrafo aqui, este é outro parágrafo. Ele não é um irmão direto do H1. O irmão direto, no caso, foi esse aqui, este parágrafo, Se eu subisse esse daqui, agora esse outro parágrafo seria o irmão direto. E esse daqui não. Ou seja, a próxima ocorrência, o próximo irmão, o irmão mais próximo. Então, se eu quiser aplicar para o irmão mais próximo, eu utilizo esse mais. Se eu quiser para todos os irmãos que vier logo depois dele,
eu utilizo esse tio. Se eu quiser que meu filho direto, né, funcione, eu utilizo esse símbolo de maior que. E se eu quisesse que só para todos os filhos, todos os descendentes, eu deixaria somente assim, ó, sem nenhum símbolo. Tudo que for chamado H1, tiver dentro dele, vai receber essa minha estilização. E assim eu defino os combinadores no CSS.